da sala, do ladinho da doutora. A doutora Carolina está aqui conosco e hoje nós vamos falar sobre a doação de sangue, porque Sim. amanhã é o dia. Amanhã é o dia. Mas a gente já tem que antecipar, né? Com certeza. Para levar todo mundo para o Hemocentro. Todo mundo. Ou para os Hemocentros. Isso, nossas outras unidades de coleta. Né? Doutora, vamos começar a falar da importância do Hemocentro, porque às vezes a pessoa... mas onde eu dou? Exato. Vamos começar por aí? Bom, na verdade a gente pode começar por onde eu dou, só que antes respondendo aquela sua colocação do dia do doador. Amanhã é o dia do doador. Essa é uma data muito especial para nós hemocentros, nós da Hemorrede Brasil. Não só aqui do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil. A gente comemora o dia do doador no dia 25 de novembro. Né? Então é aquele dia que você quer agradecer aqueles homens, mulheres que realmente disponibilizaram, né, um momento do seu dia, um pequeno momento do seu dia, porque você fica num hemocentro para doar, no máximo aí 1 hora. Você pode ficar até um pouco mais nos dias lotados, mas em geral menos de 1 hora, né? Para fazer um ato de cidadania, um ato que salva vidas, né? E não só agradecer esses doadores, mas também conscientizar aquela parcela da população que ainda não é doador, ou que desmistificar também algumas ideias, né? Alguns medos, né? Então, por isso é tão importante a gente estar aqui. Muito obrigado, Vivita, pelo convite. E antecipando, então, esse dia do doador, eu quero convidar você a ficar junto conosco, porque o que nós queremos é que você... De repente você vai ouvir as informações da doutora Carolina e você vai falar, nossa, mas eu posso ser uma doadora? Isso. Eu posso ser um doador? Então, vamos prestar atenção. E aí nós falamos sobre essa coleta. Isso. Onde as pessoas, porque como nós estamos falando com todo o Brasil, talvez nem todas as cidades tenham um hemocentro. Doutora, como fazemos? Na verdade, é importante procurar o hemocentro da sua região, né? Então, é obrigatório que toda região tenha o seu hemocentro. E daí, em geral, eles têm... No dia de hoje, Rita, todo mundo tem rede social, né? Então, entra lá, procura, por exemplo, a nossa rede social é @hemocentro.unicamp, entendeu? Então, assim, é facinho de achar, no nosso caso. E no nosso caso, agora falando de onde doar. Você pode se dirigir à nossa unidade lá na Unicamp mesmo, né, no Hemocentro da Unicamp, né, ou na unidade do Mário Gatti, que fica muito bem localizada, então tem muita gente que passa por ali. Fácil acesso. Muito fácil acesso. Também tem a unidade de Sumaré e Piracicaba, né? Então a gente tem esses 4 lugares. Além de, obviamente, contemplamos 44 cidades, né, de toda a região para fazer coletas externas. Então, por isso mesmo é importante ficar atento às nossas redes sociais, ao nosso site, porque lá a gente coloca o cronograma. Quem sabe o Hemocentro vai estar passando pertinho da sua cidade, né? Porque são campanhas também, né? Sim, sim. Então, vocês saem do Hemocentro e vão fazer as coletas. E isso, claro, tem divulgação, não só nas redes sociais, mas geralmente as prefeituras, os locais onde se disponibilizam para essa coleta externa ou fora do Hemocentro. Tudo isso é divulgado, então a gente tem que ficar realmente atento às redes sociais. No caso da Unicamp, você pode procurar como Hemocentro Unicamp. Hemocentro Unicamp. Isso. Provavelmente aí na sua cidade, você tem nos estados. Por exemplo, nos estados. Vamos colocar. Hoje teve gente de Pernambuco, teve gente do Ceará, teve gente do Paraná. Rio. E no Rio de Janeiro. Isso. Então você coloca aí hemocentros e coloca o nome do estado e vai aparecer uma lista. Com certeza. Aí vai procurar o mais próximo da sua cidade. Com certeza. Agora, essas pessoas, elas têm que se preparar para fazer essa doação, para ir lá, mesmo que seja numa campanha? Na verdade, existem algumas regras, né? Que na verdade não é nem a gente como eu falo eu falo Hemocentro Unicamp, que inventa. Na verdade, isso vem, né, de esferas superiores, né, do Ministério da Saúde. Então, tem algumas regras que todo Hemocentro de todo o Brasil segue. Quais são elas? Primeiro, é importante você ser saudável, né? Então, se você está pesquisando alguma doença, se você tem alguma doença e não está se sentindo bem, não é o momento de ajudar o próximo, é o momento de ajudar a si mesmo, não é isso? Então, sabendo que você é saudável, você tem que ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e procurar uma das unidades de coleta com um documento com foto, né? Um documento oficial com foto.
Isso não depende de ser homem ou mulher. Independente de homem ou mulher. Dos a 16 diferença aos 69. Mas se 69. você nunca, mas se você nunca doou, então às vezes isso até é motivo de um pouquinho de dúvida entre eles. Se você nunca doou, aí a idade máxima para doar é 60 anos, 11 meses, 29 dias. Entendeu? Depois disso. E se você já é doador? Se você já é doador até 69 anos e 11 meses, isso. Ok. E nós até preparamos uma tela, né, trazendo um pouco dessas informações, porque aí o pessoal, além de ouvir, vai visualizar e aí vai memorizar e vai correr atrás. Agora, nós temos que entender, né? Então, para você ser um doador de sangue, você que já doa ou deixou de doar por um período, agora você está novamente com a saúde restabelecida, aí a pessoa pode voltar ou ela volta a estaca zero? Ela tem que parar aos 60 anos porque ela ficou um tempo sem doar. Se você nunca doou na vida e vai fazer 60 anos, né? Então você já tem 60 anos, mas ainda não completo. Corre para o Hemocentro que você ainda consegue doar. A partir de 61 anos, se for sua primeira doação, aí você não consegue mais. Entendeu? Não, eu pensei assim, uma pessoa que já doou. Por algum não, momento ela... até 69 anos. Aí ela precisou fazer um tratamento de saúde e tal. Agora ela restabeleceu a saúde. Até 69. Vai até 69. Isso, então sim. não volta na estaca zero. Não volta na estaca zero, não. E é a partir dos 16, então, até os 60 para os, os iniciantes e até os 69 para aqueles que já estão acostumados. Lembrando que quem tem 16 a 18 é importante a autorização dos pais. Sim, claro, isso é importante falar. Isso. E você viu, nós colocamos a tela com várias informações, mas isso também você encontra aí na sua cidade. E aí vem a pergunta, por que eu tenho que doar? Por que eu estou sendo convidado ou convidada a ser uma doadora, um doador? Rita, na verdade, a gente está passando por um momento, assim, desafiador, né? Da última vez, inclusive, que eu vim aqui, os estoques estavam até satisfatórios. Mas, nas últimas semanas, a gente está passando por um momento crítico. Então, é um momento onde, na verdade, o estoque de sangue, ele oscila muito. Por quê? Porque a gente depende de quem doa, mas também tem muitos pacientes internados. E precisa lembrar que o Hemocentro da Unicamp, né, ele atende uma área de 7 milhões de habitantes, de mais de 7 milhões de habitantes. Então, são muitos hospitais públicos de Campinas e região que se beneficiam desse doador, né, dessa doação. Então, a partir do momento que esse estoque não chega a quantidade de doador suficiente para a gente sofre. E é isso que tem acontecido nas últimas semanas, né? Então, quais são as repercussões disso? Às vezes, cirurgias canceladas, né? Às vezes, pacientes que estão internados, até às vezes pacientes em UTI. A gente libera sangue, mas sempre com uma liberação muito criteriosa. Então, às vezes, aquele paciente precisaria de 2 bolsas, mas a gente só vai ter uma bolsa para liberar. Ai, que dó. Entendeu? A gente está realmente passando por um momento muito crítico, então por isso que a gente precisa mesmo da ajuda mesmo da comunidade para a gente restabelecer os nossos estoques, né? Então, nós estamos aproveitando esse Dia do Doador, dia 25 de novembro, para lembrar você. Se você já foi um doador, volte a ser. Se você está bem de saúde, seja um doador, né? É a primeira vez que eu vou. E aí, como é que vai ser? Então, lá vai ter todas as informações, uma equipe preparada para receber você, te orientar. Inclusive, tem algumas pessoas que não doam porque têm medo de doar. Exato. Tem medo da picada, medo de contaminação, medo de Vamos desmistificar alguns... O que a gente acaba ouvindo, né? Primeiro, não vou doar porque deixa o sangue fraco. Gente, isso não existe. Doar não deixa sangue fraco. Você doando em 48 horas, o volume que você doou já está reconstituído fisiologicamente. Do ponto de vista de célula, em 45 dias, todas as células que você doou também já está reconstituída, né? Em média, 45 dias. Então, não tem por que não doar. Outra coisa, não dói. O que dói é a picada, né? Então, antes do ato da doação, propriamente dito, você passa por 2 etapas, né? Primeiro, a gente vai avaliar você. A gente vai ver como é que está a sua pressão, como é que está a sua frequência cardíaca, né? A gente vai fazer aquele exame para ver se você tem anemia ou não. Isso numa primeira etapa. Qual é a segunda etapa? Uma conversa com você. Uma conversa para saber se a doação vai te prejudicar, porque se for prejudicar, se tiver qualquer risco mínimo de prejudicar, a gente não vai deixar o doador doar. Entendeu? E também essa conversa tem como objetivo, obviamente, proteger a pessoa que vai receber aquele sangue. Porque lembrando, uma doação pode salvar
A gente costuma até falar 4 vidas, mas na prática clínica a gente vê que é muito mais, porque criança, por exemplo, uma bolsa de sangue que você doou, de um concentrado de hemácia que foi extraído dessa uma bolsa, você consegue fracionar em vários, a depender do peso da criança. Tem criança em UTI neonatal que está pesando gramas, 600 gramas. O que a gente coloca é um pouquinho. Então, imagina o quanto uma bolsa de sangue, quantas pessoas diferentes, quantas crianças diferentes a gente consegue realmente ajudar, né, nesse sentido. E aí, depois dessas 2 etapas, então, a pré-triagem que a gente chama e a triagem é a hora de doar. Então, aí vamos voltar para a desmistificação. Olha, todo o material que a gente usa é descartável, entendeu? Então, não tem por que ter medo de pegar algum tipo de doença. Tudo é completamente... É um processo muito bem controlado, estudado, seguro, né? E tirando que é só uma picada. É uma picada que vai ter uma repercussão tão grande, né? Uma repercussão positiva tão grande. Vai literalmente salvar vidas. E eu estava pensando, enquanto a doutora estava explicando, eu estava pensando o seguinte. Doutora, e eu não sei de casa se você vai fazer essa reflexão. A partir do momento que a pessoa está doando e se torna um doador frequente, sim, ele estará cuidando da própria saúde, por conta dessa renovação, por conta desse bem-estar em fazer o bem. Bem-estar, e ainda estará cuidando da saúde de alguém. Exatamente. Então, doar sangue é ter saúde. Ou seja, ele tem muito mais saúde do que até mesmo a pessoa que está doando. Não vai impactar negativamente. É por isso exatamente que a gente coloca até o intervalo de doação entre homem e mulher diferente. Porque a mulher, em geral, tem a questão do ciclo menstrual, né, naquelas em idade fértil, mas tem também a questão da volemia, né, da quantidade de sangue na mulher é menor. Então, por isso a gente tem a regra. Mulher só vai doar de 3 em 3 meses, no máximo 3 vezes no ano. E homem de 2 em 2 meses, no máximo 4 vezes no ano. Isso tudo é pensado com cuidado do doador. Será que alguém teve alguma dúvida aí, Rita? Olha, o Eduardo Baumgarter colocou assim: se tiver poucos doadores, qual o impacto para os hospitais? Muito. É nesse sentido. Obrigado pela pergunta, Eduardo. Na verdade, é exatamente nesse sentido. Pacientes não só que estão internados, né, que estão em hospitais, como até pacientes em hemodiálise, pacientes que não estão internados, né, pacientes que estão em ambulatório vão sofrer disso. Isso paciente de todas as especialidades. É ortopedia, são outras cirurgias, é hematologia, é pneumologia, é cardiologia. São todas as especialidades que são prejudicadas. E aí, nesse sentido, a gente acaba cancelando cirurgia ou então fazendo aquele uso muito racional, que foi o que eu te expliquei. Era para eu transfundir 2 bolsas nesse paciente, mas eu só vou transfundir uma. Entendeu? E ele faz uma outra pergunta aqui. Obrigada, Eduardo, pela sua participação. Vocês têm alguma ação para atrair os doadores de sangue? Sim, na verdade, assim, nosso objetivo, o objetivo do Hemocentro da Unicamp é exatamente fidelizar esse doador. Então, a gente tem muitas ações. A gente tem, a partir do momento que você se cadastra, né, você vai no Hemocentro da Unicamp, a gente tem diversas formas de fidelizar ele. Então, a gente manda mensagem por WhatsApp. No dia do seu aniversário, se você for doar, você vai ter muitas surpresas nesse dia, né? Então, eu estou convidando aqui quem vai doar nos próximos dias e que for fazer aniversário, por favor, aproveite isso. Enfim, na verdade, o doador é tudo para o Hemocentro, né? Então, o Hemocentro da Unicamp, que trabalha com pesquisa, que trabalha com tantas doenças graves, né? E que fornece sangue para tantos hospitais públicos de Campina região, depende do doador, né? Sangue, não existe sangue artificial. O Hemocentro da Unicamp sobrevive da boa ação dos outros. A Nanete Galvão colocou assim: fui doadora, tenho o cartão, mas passei da idade e não posso mais. Nanete, a gente faz assim, provavelmente já tem mais de 69 anos, mas essa medida visa exatamente proteger a Nanete. Porque depois dos 70 anos, pode ser que qualquer alteração ali de fluxo, né, possa impactar. É um risco mínimo, mas de qualquer forma a gente protege. Não, a gente não vai nunca arriscar. A Bernadette também é a mesma coisa. Ela falou que ela não pode doar por conta da idade, mas ela incentiva os jovens nos grupos a fazer esse bem tão maravilhoso e simples. Quem foi ela? A Bernadette e a Bernadette Maia. E Amada. Bernadette e Amada, muito obrigada. Eu quero até aproveitar essa
essa mensagem da Bernadette e pedir para vocês, gente, entre nas nossas redes sociais. Né? Se você não pode doar por algum motivo, e a gente está esperando aqui, faz o seguinte, Rita, eu vou até abrir uma caixinha, vai lá no @hemocentro.unicamp, a gente vai abrir uma caixinha, quem tiver dúvidas, a gente vai tirar lá, tá bom? Caso tenha ficado com vergonha. Mas eu quero aproveitar, então, entre lá no Hemocentro da Unicamp, você não pode doar, estimule outras pessoas a doar. Né? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se você se conscientizar mesmo dessa ação, espalhe o bem, né? Nesse sentido. Olha, eu estou aqui já seguindo, acabei de seguir no Instagram o Hemocentro Unicamp. Excelente. Acabei de seguir aqui, ó. Aí, tá vendo? Tá Siga bom? um exemplo. E agora você vai fazer o mesmo, vai entrar lá no @Hemocentro Unicamp e vai acompanhar. Ah, Rita Maria, mas eu sou daqui do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste. Não importa, porque o Hemocentro Unicamp é um centro de pesquisas. Então, o que tiver de novidades, de convites, de datas, aí vai estar lá. Aí você vai até saber muito mais aí na sua cidade, acompanhando o Hemocentro Unicamp. Vamos lá, milhares hoje fazendo isso, entrando e seguindo o Hemocentro Unicamp. E lá também, Rita, desculpa atrapalhar, mas tem muitas tira-dúvidas. Então tem alguns destaques onde a gente tira dúvida. Então realmente a gente vai abrir a caixinha agora, toda dúvida, que nem a Rita tinha falado no início do programa. Não fica com vergonha. Às vezes é aquela dúvida que você acha que é boba, mas não. Então, às vezes, por exemplo, pegando a deixa, o pessoal costuma ligar porque tem muita dúvida com relação a esses procedimentos estéticos que hoje não está na moda, né? Fazer botox, fazer tudo que enfim, ultraformer e diversos procedimentos, né? Dependendo do procedimento, pode doar mesmo no mesmo dia, se não tiver nenhum tipo de corpo estranho, entendeu? Ou então, alguns outros, se você usou algum tipo de corpo estranho, são 15 dias para doar, você já pode doar, né? Doutora, nós estamos falando aqui de doação de sangue, dos doadores que nós estamos exaltando hoje pelo ato generoso, né, e solidário, mas a gente sabe que os doadores, claro, têm tipos sanguíneos diferentes. Tem algum tipo sanguíneo que é mais necessário ou um que é mais difícil de conseguir? Então, vocês precisam entender, vamos lembrar para o pessoal de casa quais são os tipos de sangue, né? Então, a gente tem o A, o O, o B e o AB. Esses dois primeiros que eu falei, o A e O, são a grande maioria da população. 85% da população brasileira fica só entre esses dois, A e O. Então, por que a grande população, né, brasileira fica nesse A e O? Também os pacientes que estão internados, a gente acabam precisando desse sangue. Então, se você entrar hoje no meu estoque, você vai ver que o crítico de todos os 4 são exatamente o O e o A. Se os doadores parassem de doar nesse momento, eu só teria estoque para abastecer toda essa região de 7 milhões de habitantes por mais um dia. Outros ia ser escassez completa de sangue. Uau, é muito sério. A gente está nessa situação. É por isso que a gente precisa do apoio da comunidade, exatamente para a gente poder respirar, né? E pelo menos aí tem uns acima de 3 dias de estoque de sangue, né? É a nossa meta. E é claro que a gente gostaria muito de poder falar mais, sim, né, de estimular mais. Nós já colocamos as redes sociais, tá? Já colocamos as redes sociais, vamos colocar novamente. E agradecer à doutora Carolina, né, Salmoiraghi. Não, Salmoiraghi. Salmoiraghi. Eu vou ter que treinar de novo, até ela voltar eu vou ter que continuar treinando. Agora é importante, como amanhã o dia 25 é o dia do doador de sangue, vocês vão fazer alguma ação especial? Ah, sim. Na verdade, na verdade, primeiro, o horário vai ser estendido, né? Então, no Hemocentro da Unicamp, no Mário Gatti, o horário vai ser estendido até às 17 horas. E lá vamos ter várias programações culturais, né? Então, não vou falar qual o pessoal ir para lá. O pessoal ir para lá. Vão ter alguns brindes, tá? Exatamente como reconhecimento, né, desse ato de ir. Vão ter algumas guloseimas. Vai ter muita coisa legal, mãe. Ai, delícia! Então, aí, a festa do Dia do Doador, sábado, 25 de novembro, ou tanto no Mário Gatti, quanto na Unicamp, das 7h30 da manhã às 5 da tarde. Isso. Lembrar das nossas 2 outras unidades, Sumaré e Piracicaba também. Ah, também? Vão estar funcionando. Sumaré e Piracicaba. Como o Dia do Doador. Vai ter coisas especiais lá acontecendo também. Doutora Carolina, muito obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Rita. E volte mais vezes. Com certeza. Vamos fazer isso até fora de campanha. Vamos sim. Incentivar as pessoas. Com certeza. Vamos sim. Nós sabemos que tem muita gente por aí super saudável. Em pensar, e que com certeza, em pensar que um ato de 12 minutos, que é o tempo que dura,
né? A doação propriamente dita pode salvar tantas vidas, né? E é isso muito que eu especial. quero. Que nós sejamos também um canal dessa comunicação. Amém. E de estímulo. Obrigada por estar. Obrigada. Olha, e fica para experimentar aquele crocante. Não, eu tô de olho nele lá. Ah, meu Deus! Gente, aquele crocante tá demais.